Presencial ou online? Qual é o melhor jeito de se aprender fotografia para você? Eu acredito que a tendência é ter uma mescla de live e presencial. Puxa, meu, então pode ser que eu esteja pensando do jeito correto, né? Acredito que pode acontecer isso também, Carlinha, que pode ter esse sistema híbrido aí, né? Onde a gente tem o online para quem tá afim de online, o presencial para quem tá afim de presencial, algumas disciplinas que são só online, algumas disciplinas que são só presenciais, e enfim, e você escolha a sua, né? Pois bem, então comecemos o bom dia oficial da Full Frame. Bem-vindo a todos e todas a mais um Café com a Full. Estou sem a minha canequinha porque a minha canequinha é fake. Eu não faço as lives tomando café, eu não sou esse grande fã do café. Eu tomo água e na live passada eu derrubei a caneca de água aqui, molhei minha bancada toda, meus livros, meu computador. Então hoje eu não estou com a minha canequinha nem com um copo d'água. Vamos lá. Olha que legal o pessoal respondendo. Gi, vamos lá. Melhor jeito de aprender fotografia. Presencial, certeza, mas acho que o sistema híbrido vai ficar forte em 2022. Vai ser um momento de adaptação. Aí já é a segunda pessoa falando algo parecido. Que bom, fico contente em saber. Vou ser franca, eu ainda sigo lives, participo de desafios porque sempre tem alguma coisa a ver, reforçar, praticar e não poder mais. Muito bem. É isso aí, Grisili. Que é a primeira pessoa que é um moderno, é um cara da tecnologia com a opinião dos online. Eu, sinceramente, também acompanho algumas lives dos amigos, né? Quando os amigos fazem as lives e tal. Nesse momento eu estou fazendo um curso como aluno, né? Eu sou aluno em um curso online com uma professora que eu admiro muito, a Simonetta Persichetti, e está sendo bastante positivo para mim. Mas, não nego, preferia que fosse presencial. Se ela tivesse oferecendo o mesmo curso em um estabelecimento que fosse também, né, que eu conseguisse chegar e tal, eu preferia ter essa aula presencialmente, ao vivo e com toque. Memórias da Luz entrou muito bem, dona Lúcia. Seja bem-vindo. Vamos lá. Eu entendia muitas vezes o que eu via nas lives, mas sozinho eu não conseguia botar em prática. Precisei de aulas presenciais para conseguir aprender na prática o que estava na minha cabeça. Zana, é exatamente o que aconteceu comigo lá em 1997, quando eu ganhei meu primeiro livro de fotografia do John Radical, e eu tinha minha câmera e eu lia o livro do John Radical e não conseguia transferir aquela informação de texto para minha câmera ou para minha prática fotográfica. Tudo bem, as lives não são exatamente isso, porque você tem uma pessoa te ajudando, você consegue interagir, você manda perguntas, você tem muito mais contato. Distante, mas não deixa de ser um contato. A gente vai chegar na questão que eu sinto que é a problemática, não só das lives, mas desse ensino online ou talvez do receptor, né? O problema talvez não seja de quem esteja emitindo a informação, mas de quem esteja recebendo essa informação. Muito bom, então vamos lá. Agora eu vou parar de fazer os comentários aí em cima dos comentários de vocês, a não ser que seja uma pergunta, ok? Dona Miriam Aguirre, seja bem-vinda! Então, pela última vez eu vou pedir coraçõezinhos. Vamos lá. Coraçãozinho, dedo no coraçãozinho para ver os coraçõezinhos subir. E vou dar início ao conteúdo de fato. Não vai ser um conteúdo muito longo, justamente para que não atrapalhe a manhã de ninguém. Sem dúvida é um assunto que, se a gente quiser explorar por muito tempo, a gente consegue. Mas aí fica
para um café, para uma cerveja, lá na FUL. Geralmente na FUL de Pinheiros a gente faz os nossos encontros às sextas-feiras, aquele happy hour, para trocar essas informações. Então, o assunto de hoje, o título do assunto de hoje, na verdade, não deixa de ser uma pergunta, presencial ou online. E primeiro eu quero passar brevemente pela história do ensino de fotografia presencial e online, porque eu vivi isso, ó, que velho, e depois a gente vai traçar os prós e contras e ter uma conclusão. Nessa parte da conclusão vocês já me ajudaram, com os comentários que vocês fizeram, já me ajuda com a conclusão que naturalmente eu já tinha antes de iniciar a live, não deixa de ser uma confirmação e até uma soma de informações a essa conclusão. Muito bom. De onde vem ou quando começa o ensino de fotografia no Brasil? O Brasil é um país que recebeu a primeira câmera fotográfica muito rápido, 6 meses depois da França apresentar essa nova técnica, essa nova tecnologia, a fotografia que foi apresentada pelo Daguerre na Academia de Ciências de Paris. Dom Pedro II comprou uma câmera fotográfica e mandou trazer, porque ele tinha um interesse de criar, ou na verdade ele, por ser um defensor e das artes e das letras e da cultura, um incentivador, ele mandou trazer essa nova tecnologia para ele conhecer, e ele também queria passar uma imagem do governo dele, do império dele, de moderno. Então ele trouxe essa câmera fotográfica, foi o primeiro aluno de fotografia no Brasil. Curiosamente, existe eu não sei se está em posse do Instituto Moreira Salles, mas o falido Banco Santos, do Cid, esqueci o sobrenome do cara, Valdemar Cid acho que era o sobrenome dele, o dono do Banco Santos, ele detinha as obras, as fotos produzidas não só pelo Dom Pedro II, como ele tinha autorretratos em fotos feitas dele em daguerreótipo, com esse primeiro equipamento. E o Instituto Moreira Salles, antes de ser Cid Vale Ferreira, muito obrigado, Grisili, o Instituto Moreira Salles, antes de construir o prédio na Vila Paulista, eles tinham um prédio lá em Higienópolis, acho que na rua Piauí, e foi feita uma exposição com esse material, e eu fui até lá ver, e tinham fotos dos daguerreótipos originais, tinham placas de vidro, que o daguerreótipo é um primeiro processo de fotografia, apresentado aí à sociedade, e ele não é um processo tão simples. Quando você olha para ele, você não entende que aquilo é uma fotografia, porque é uma placa de metal tão polida, que parece um espelho, e você vê quando você muda a posição em relação ao espelho, você vê uma imagem. Parece uma coisa do futuro, na verdade, é do século XIX, do começo, meados do século XIX. Pois bem, então Dom Pedro é o primeiro aluno de fotografia, o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele incentiva muito essa prática, ele contrata fotógrafos, em alguns anos ele monta uma equipe de fotógrafos, a equipe do imperador, enfim. E a fotografia se desenvolve no Brasil. A capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, então isso acontece lá no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro e a capital do estado de São Paulo são as cidades que mais desenvolvem essa fotografia. São Paulo, naturalmente, por conta de sua potência econômica, e do rápido avanço aí da modernidade. Pois bem, mas esses caras, os fotógrafos brasileiros, eles tinham que ou aprender na França ou receber alguém aqui francês, um alemão, alguém que tivesse, um inglês, que tivesse esse conhecimento adquirido a partir da tentativa e erro,
E cada um foi desenvolvendo aí seu método. Enfim, a fotografia anda. Quando a fotografia passa a ser popular, bem, a primeira faculdade de fotografia na França ainda é criada no final do século XIX. Então, quer dizer, a fotografia é levada a sério na Europa. Na Suíça já tinha faculdade de fotografia e o Brasil não tinha nenhum único curso de fotografia. Quem vem fazer esse primeiro papel de escola de fotografia no Brasil são os fotoclubes. O que eram os fotoclubes? Era uma associação ou associações de fotógrafos interessados nesse assunto, que não tinham como aprender, que não tinham como desenvolver, que não tinham como receber informações. Então os aficionados por fotografia se encontravam nesse espaço físico para trocar imagens, para trocar técnicas utilizadas, para trocar inclusive livros de fotografias que eles adquiriam fora do país. Então os fotoclubes eles passam a funcionar como as primeiras escolas de fotografia no Brasil. Só que isso já é século XX. Os primeiros fotoclubes são do começo do século XX e acontece lá no Rio Grande do Sul, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, até que a gente tem aqui em São Paulo um fotoclube, o Fotocine Clube Bandeirante, que se torna a maior referência de fotografia no Brasil. Acho que a gente devia fazer uma live só para falar sobre o Fotocine Clube Bandeirante, mas nesse grupo, nessa associação de fotógrafos, a gente tem a apresentação, a invenção, a descoberta. E aí, Julio, oi para você também, meu amigo, oi para todo mundo que entrou aí. E eu não comentei porque eu estava aqui empenhado no meu discurso. Enfim, o Fotocine Clube Bandeirante cria então, ou é responsável por apresentar a primeira vanguarda fotográfica brasileira, a fotografia moderna. A fotografia moderna brasileira é uma fotografia que rompe laços com a primeira vanguarda fotográfica que aconteceu na França, que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente tinha assim um delay de 30 anos para acontecer aqui no Brasil. E a mesma vanguarda acontece aqui no Brasil, o pictorialismo, onde os fotógrafos eram muito preocupados em fazer suas fotografias serem chamadas de obra de arte. Cuidado! Muitas informações do século XIX, começo do século XX, não podem ser confundidas com as nossas informações do começo do século XXI, para vocês verem como a história se repete. Voltando, então os pictorialistas eles queriam que suas obras fossem consideradas obras de arte, e os modernos eles chegaram com uma estética completamente diferente. Como eu falei, a gente vai fazer uma live só sobre isso, precisa se aprofundar bastante. E os modernos, eles entraram com uma estética completamente diferente, que inclusive foi rechaçada por esses fotógrafos mais conservadores, né? E a fotografia moderna hoje, atualmente, já faz aí uns 5, 6 anos, essa fotografia moderna brasileira, mais centrada em São Paulo, que é a Escola Paulista de Fotografia, está lá no MoMA e está rodando o mundo com fotógrafos e fotógrafas, que era bastante difícil você ter mulheres atuando como fotógrafas, e eram todos fotógrafos autorais, produzindo realmente obras de arte. E o mais curioso é que a maioria desses fotógrafos, eu vou citar o que eu mais gosto, enfim, o que eu respeito demais, Thomas Farkas. Se você perguntasse para ele, mas o senhor é um artista? Ele responderia, não, eu sou um fotógrafo. E alguns seguidores de Thomas Farkas têm o mesmo discurso. Muito bem, então os fotoclubes fizeram esse papel de escola por muito tempo, e ainda assim, a gente está falando de 1930, a gente está falando de começo dos anos 20, salvo algum engano, já tem o primeiro fotoclube no Rio Grande do Sul.
O Fotocine Clube Bandeirantes, a gente está falando de 1940, e a gente ainda precisa de mais uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu não tenho a data precisa, para a gente ter a primeira escola de fotografia, de fato, aqui em São Paulo. A gente tem a Em Foco, que era uma escola formada por fotógrafos estrangeiros também, que vieram para o Brasil e fotografavam para as grandes revistas, fotografavam para a revista Realidade e acabaram montando seus cursos de fotografia, e tudo muito pautado pelo fotojornalismo, pela fotografia documental, né? A gente tem na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, o laboratório fotográfico que juntava um grupo de pessoas, né, interessadas em fotografia, para fotografar, para revelar, para discutir, que hoje são nada mais, nada menos que o diretor do IMS do Rio, o Sérgio Burg, o Nelson Con, um dos melhores fotógrafos de arquitetura do Brasil, Cristiano Mascaro, que foi o professor, o mestre do Nelson Con, que na minha opinião é o melhor fotógrafo vivo em atividade do Brasil. Enfim, a gente tem a Roselina Kagawa, que é uma grande crítica de fotografia, curadora de fotografia, fazia parte desse grupo aí de fotógrafos que frequentavam o laboratório da FAO. Então, funcionou sim, não era uma escola que vendia cursos, mas como um grupo que discutia a fotografia, levava a fotografia a sério, e o tempo confirmou isso, né? Todos eles têm já uma idade um pouquinho mais avançada que a minha, e são referências, grandes referências da fotografia brasileira. E a gente tem uma escola aqui em São Paulo que se torna uma grande referência, que é a Escola Imagem e Ação. Essa escola eu não estudei, mas eu já era criança / adolescente e lembro dela lá na Avenida 9 de Julho, descendo ali, passando o túnel, vindo do centro, passando o túnel 9 de Julho, à direita ficava a Imagem e Ação do Cláudio Feijó. O Cláudio Feijó lá do Arte 1 na fotografia. Então você vê aquele senhor, um garoto, lá no programa de televisão. Ele já foi o dono da, talvez, a escola de fotografia que mais formou fotógrafos nos anos 80. Eu, quando vejo essa escola, já é anos 90, porque eu pegava um ônibus em frente à Imagem e Ação em 1991, e ela tinha uma fachada azul e amarela, escrito Imagem e Ação em preto, e aí eu tinha uns amigos mais velhos do que eu que tinham estudado lá. Enfim, a escola Imagem e Ação é uma escola importantíssima na história da fotografia brasileira, e o Cláudio Feijó ficou reconhecido por tratar muito da criatividade, que era um assunto nada discutido. A fotografia nos anos 60, 70. Ó aí, Jorjão, fez Imagem e Ação. Muito bem, garoto. Aí sim. Eu não tive esse prazer de fazer Imagem e Ação, porque quando eu me interessei pela fotografia, quando eu tive idade para me interessar por fotografia, já não existia a Imagem e Ação. Eu fui lá na famigerada Escola Pan-Americana de Artes, graças a Deus eu não me matriculei, e depois eu fui fazer o curso da Focus, que hoje, atualmente, é a escola de fotografia mais antiga em atividade em São Paulo, desde 1975, salvo algum engano. Um grande abraço ao Enio, o dono da Focus. Eu estudei lá, fui aluno dele, foi um prazer ter sido seu aluno, Enio Leite. Isso aí, Miriam, você fez full frame, massa. Enfim, eu já sou dessa geração que chegou, e aí já tinha o Senac, eu fiz o meu primeiro curso lá na Focus, e na sequência eu descobri o Senac, e o Senac realmente abriu meus horizontes pela seriedade que a instituição levava à fotografia.
Então, foi dessa maneira que a fotografia se desenvolveu na questão do ensino/aprendizado. Tá? A fotografia chega, não existem professores porque a fotografia está começando, os fotógrafos vêm de fora para o Brasil, Dom Pedro II pega esses caras, monta uma equipe de fotógrafos do Império, ele é um cara interessado, incentivador das artes, da cultura. Um grande abraço para você, Gil, que entrou na live. Pô, que saudades, hein, cara? Que saudade de tomar umas porradas de você. Grande personal trainer, personal boxer. E aí, porco? Então a gente tem essa historicidade aí no ensino de fotografia. Os fotoclubes funcionam como funcionam como escola, as escolas de curso livre começam a aparecer, e aí no final dos anos 90, mais precisamente 1998, o Brasil inaugura a primeira faculdade, o primeiro bacharelado em fotografia da América do Sul. Nesse momento aqui no Brasil continua sendo o único bacharelado, o único curso de 4 anos de fotografia. Eu também não estudei no bacharelado do Senac, porque nesse período, quando a faculdade inaugura, eu estou fazendo a faculdade de Direito, eu queria ser um careta, e quando eu termino a faculdade de Direito, eu faço fotografia na Focus durante a minha faculdade de Direito e descubro o Senac. Só que eu não estava mais disposto a fazer 4 anos de faculdade e entro na pós-graduação, que tinha 2 anos de duração. Lá nos 2 anos de pós-graduação do Senac, eu conheço 2 professores que mudam o meu fazer fotográfico e o meu pensar fotográfico. Eu conheço o Thales Trigo, que era o coordenador do bacharelado, então ele era o responsável pela faculdade de fotografia, e eu conheço, fui aluno dos 2, né? A Simonetta Persichetti, que eu já citei aqui anteriormente, que era a coordenadora da pós-graduação. A Simonetta Persichetti, que é uma jornalista, se não a primeira, das primeiras pessoas a falar em Sebastião Salgado aqui no Brasil. Ele é tema da tese de doutorado em psicologia social dela. Eu fico deslumbrado com o conhecimento dela sobre fotografia, história de fotografia, e passo a seguir pessoalmente, não nas redes sociais. Não tinha redes sociais, ou eu não tinha redes sociais. A gente está falando de 2004. A Leica que você tem, Jorgeão, você comprou do Thales. Na verdade, o Thales vendeu para a Patrícia Gato vendeu para você. E essa Leica CL foi nada mais, nada menos de um fotógrafo, Carlos Moreira, que é outro gênio da fotografia. Marien, grande abraço para você aí no Chile, que eu sei que o senhor está no Chile. Nesse tempo que eu fui fazer Senac, eu era assistente do Jorgeão, que está aí comentando. Muitas madrugadas acordado, fotografando publicidade, assistindo ao senhor Jorge Lepester em sua promissora carreira de fotógrafo publicitário, né? Então, Jorgeão também foi um grande professor importante aí nessa minha estrada. E, enfim, passo 2 anos lá no Senac, na companhia desses excelentes professores. Conheci outros grandes professores, como o Thomas Farkas. Olha que maravilha, ter o prazer de ter algumas aulas com o Thomas Farkas. O Ricardo Henschel, o Massami, falecido, que Deus o tenha, Massami. Eu tive excelentes professores no Senac e lá, sim, tudo fez sentido. O horizonte se expandiu e eu aprendi a pensar fotografia.
o que foi uma decepção quando eu cheguei na pós, porque eu queria aprender a fotografar. Eu descobri que a gente ia aprender a pensar fotografia. E isso é algo que está escasso, hein, gente? Escasso. Nesse mesmo período, também o ministro da Educação, o Paulo Renato Souza, o ministro da Educação do Fernando Henrique, ele cria os cursos de tecnologia, os cursos de 2 anos, que funcionam como um bacharelado. Tem a mesma eficácia de um bacharelado se você quiser fazer uma pós-graduação, mas é uma faculdade de 2 anos, ela é mais curta. E aí esses cursos bombam em São Paulo. Primeiro a Unip, depois a FMU, depois a Unisantana, e isso se espalha. Eu, por conta de ter feito a pós-graduação no Senac, acabei sendo contratado pela Unip, passei 5 anos dando aula lá no curso de tecnologia da Unip. Dei aula em todas as Unips que vocês imaginarem, tá? Como é que chamava? Comunicação digital chamava o curso, e as disciplinas eram de vídeo digital, fotografia digital, enfim. E eu pegava as disciplinas de fotografia digital. Foi muito legal ter estreado na sala de aula lá, foi bastante importante para mim, eu me forjei como professor lá, mas tivemos seus percalços, né? Você é obrigado a falar de coisas que você não sabe, que você não entende, e aí isso foi me deixando um pouco chateado, e em algum momento chegou a hora de eu sair da instituição. Pois bem, então foi assim que a fotografia, o ensino da fotografia desenrolou aqui no Brasil. Então, passando agora para o online, a história do online é muito mais curta, mas não é tão curta assim quanto vocês imaginam. No começo do século XX, estamos falando aí de 2005, 2006, 2007, começam a aparecer os primeiros cursos de fotografia em vídeo, não era online. Então você podia pegar um CD, um disquete com os vídeos de fotógrafos ensinando fotografia. Ainda funcionava bem, porque esses fotógrafos ainda eram fotógrafos conceituados que, estimulados, patrocinados, contratados por grandes marcas, produziam vídeos de ensino de fotografia. Mas não foi um negócio que pegou. Como a gente não estava acostumado, adaptado a esse método de ensino, não foi exatamente algo que pegou. Quando a internet passa a funcionar melhor, as pessoas passam a ter uma boa conexão, os celulares passam a ter internet, e a gente está falando de 2010, quando um celular passa a ter internet, o online começa a pegar mais. Agora, é uma opinião pessoal. O grande problema para mim do pessoal que ensinava online ou em vídeo é que não estava pautado não só pela difusão do conhecimento, nem só pelo um bom produto a ser vendido, mas estava mais relacionado ao ego do fotógrafo. Pois é, Jorjão, hoje tem uma mina ensinando a ser professor que eu queria saber onde ela deu aula, além do celular dela. Eu estou voltando a ser o Rodrigo de sempre. Enfim, o online ou a videoaula, eu fui muitas vezes estimulado pelos conhecidos que gostavam de mim, falavam que eu tinha que fazer as videoaulas, e eu achava as videoaulas tão toscas que eu não queria fazer algo tosco, então eu nunca fiz, nunca tinha feito. E de repente eu vejo um blog passando uma informação errada. Quando falam pra mim, ó, você tem que fazer, você tem que conhecer esse aqui, ó. Aí eu fui lá. E era um erro elementar. A fotógrafa fez uma confusão do que era
entre distância focal e distância de focalização. E eu entrei em contato com ela. Era o blog mais acessado de fotografia no Brasil. Ela tinha um erro que era a confusão entre distância focal e distância de focalização. Eu entrei em contato através do blog dela. Olha, fulana, se você precisar de uma ajuda, eu posso te ajudar como consultor técnico. Naturalmente, eu estava querendo vender o meu conhecimento, eu queria vender um produto. E eu fui esculhambado por ela. E ok, não vou dizer qual é o blog para não... Enfim. E por essas e outras que eu achava que não ia pegar esse negócio. Pois é, a gente passa por uma situação de ruptura no mundo, a gente passa por uma catástrofe, que no Brasil foi pior. No Brasil foi uma guerra. A gente tem um número de guerra. Mais de 650 mil pessoas mortas em virtude de um vírus que foi mal tocado, de uma pandemia que foi mal cuidada pelo governo federal e que nos obrigou corretamente a ficar em casa. O fato é que tivemos que ficar em casa mais tempo do que a maioria dos outros países. Por quê? Má gerência, má gestão da pandemia. Então as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e aí, quando o bicho pega, todo mundo tem que se virar. Nesse momento, começo da pandemia, 2 meses, 3 meses da pandemia, a gente está falando de maio, eu ainda não acredito que vai demorar essa pandemia. O negócio não pode ser desse jeito, né? A gente não vai ficar tanto tempo assim. Pois é, em algum momento eu me rendi, no segundo lockdown, né, que já em 2021 eu me rendi, fiz um monte de lives, a semana da live, e achei muito legal. Pra mim foi muito legal com a minha equipe lá, com o Rafa, com o Iago, com a Simone, a galera da FU, a gente fez um mês de live que foi massa, foi muito legal. Mas enfim, voltando. Os fotógrafos obrigados a ficarem em casa, estimulados pela capitalização de internet, que é você, quando eu falo capitalização, não é ganhar dinheiro não é a monetização, é a capitalização, quantos seguidores, quantos likes eu vou ganhar, vou ficar famoso na internet ou não vou? Procurando isso, esses fotógrafos passam a ensinar a fotografia. Mas assim, bizarrices passam a ensinar. E, naturalmente, baseado em suas experiências pessoais, muitas coisas são legais de você assistir, mas também tem muita bobagem. Mas também tem uma pessoa que não é preparada, que não está acostumado, e a gente tem aí uma limitação do avanço da fotografia, desse tipo de ensino. Concordo, não foi só um catalisador, mas foi um grande impulsionador, porque foi compulsório, você foi obrigado. Se houvesse a opção de, não ia acontecer, os fotógrafos continuariam fotografando, mas os eventos pararam, os casamentos pararam, as empresas começam a ter problema financeiro, param de investir na imagem para investir em outra coisa. Aí a gente tem um tal do marketing digital que formou um sistema e um método que todo mundo faz exatamente a mesma coisa. E o que será que está acontecendo, já que todo mundo faz o marketing do mesmo jeito e fala lá a mesma coisa? Porque vamos lá, minha gente, o que essas pessoas físicas estão falando de fotografia no online, na internet, não tem novidade. Apesar de você ler lá método óptico sistêmico, uma grande inovação, é uma grande mentira. O método ou o conteúdo de fotografia ainda é o mesmo. O que mudou foi o comportamento das pessoas. Nós, usuários da fotografia, ou as empresas que contratam fotografia, mudaram sim o seu método, porque o mundo mudou. Mas a informação de fotografia, me desculpe, ela não mudou. O que está sendo ensinado aí de fotografia no online por essas pessoas, a informação ainda é a mesma. As pessoas só mudam de ISO, diafragma e obturador para tripé,
o tripé da fotografia. Isso é uma grande bobagem, isso está lá no John Radical, isso está lá no Langford. Então se você quiser pegar uma boa referência, se você quiser realmente um conteúdo que vai fazer a diferença na sua vida e está certo, é o do lado de trás, é o do livro. Porque o livro tem uma editora por trás que não deixa ter coisa errada. Se tiver coisa errada, alguém vai ligar lá na editora, vai mandar um e-mail para a editora e vai falar, olha, tem uma bobagem no seu livro. E na internet, o Humberto Eco já disse, tá aí, né? Todo mundo entra e fala o que quer. Eu tô aqui falando o que eu quero também. Você pode checar todas as informações que eu tô falando aqui e achar alguma bobagem. Pode ser sim. Eu gostaria que você me mandasse isso. Agora, eu digo quais foram os livros que eu usei para criar todo esse discurso. E muitos deles da Simonetta Persichetti ou do Thales Trigo. Não estou usando Langford porque eu não estou falando de fotografia de fato. Estou falando muito da minha experiência, mas toda essa informação do ensino da fotografia vem dos livros da professora, doutora, pós-doutora Simonetta Persichetti. Enfim, o que está acontecendo, agora é uma opinião pessoal e sempre quando eu vou dar uma opinião pessoal eu faço questão de ressaltar, o que está acontecendo nesse ensino online é essa multiplicação de discursos que a gente tem um sem número de receptadores dessa informação e quando a gente, para quem está na sala de aula, e eu posso dizer que eu estou há 20 anos na sala de aula, quem está na sala de aula sabe o poder que tem quando está lá na frente. 99% das pessoas que estão sentadas na sua frente, elas vão comprar tudo que você falar. Então é um trabalho de muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade para não inventar nenhum tipo de informação na cabeça de quem está começando. E eu já ouvi todo tipo de bobagem que você imaginar. Em festivais de fotografia, tem fotógrafo aí com 100 e tantos mil seguidores no Instagram falando que o furinho que tem embaixo da câmera da Canon quer dizer que ela é uma câmera recondicionada. A grande bobagem. A minha câmera, por exemplo, chegou da BH, veio de Nova York para São Paulo e ela tinha um furinho embaixo da... Era recondicionada? Não, não era recondicionada. Então um cara desse vai para uma plateia de 800 pessoas e falar isso, ele aplica uma grande mentira. Isso a gente não está falando de online, a gente está falando de presencial. E o online tem aí agora todos esses caras que resolvem a sua vida em 5 minutos. Como fazer 20 mil reais como fotógrafo. O Jorginho tá aí e sabe que dependendo do seu nível de fotografia, 20 mil reais não é lá tanta coisa. Mas para aquele cara que ganha 5 de salário fazendo outra coisa, ele vai acreditar que 20 mil realmente é algo absurdamente difícil de se ganhar. Não, eu não ganho esses 20 mil reais, mas entende? Esse é o discurso, infelizmente, esse é o discurso que está acontecendo nesse momento. Salvadores da pátria que para se salvarem estão vendendo cursos online a R$ 99. Inclusive, gente querendo te ensinar a ser professor. Muito bom. Qual é a conclusão que a gente pode ter depois de todo esse discurso, todo esse papo? Naturalmente, não, primeiro vamos falar dos prós e os contras. Valeu, Marinha, é isso aí. 5 dicas para ser um fotógrafo de sucesso. Acorde cedo, leia muito, conheça muitos fotógrafos, fotografe muito e tenha um bom portfólio e vá atrás de cliente, né, meu filho? Porque eles não vão cair no seu colo. Tem que correr atrás dos caras mesmo, apresentar um bom trabalho. Tem fotógrafo que ganha uma foto, ganha até mais, né, Jorjão? Não vou ficar aqui contando historinhas do passado, não, mas ganha muito mais. E não precisou daquele método revolucionário. Como eu falei, eu não vou ficar aqui dizendo quais são os fotógrafos, nem os links, nem as empresas que fazem isso, porque seria mais antiético do que eu já fui hoje. Mas quais são os prós e os contras, né, do online e do presencial? Na minha opinião, e cabe a vocês aí também comentarem, para mim vai ser um prazer
ter a participação de vocês. Para mim, os prós do online são evidentes, meu. Você consegue assistir de onde você estiver. Se você realmente tiver esse poder de concentração. Tem no presente também? Tem. Tem. Eu tô falando de você, cara. Eu tô falando do passado, das coisas que eu vi acontecendo no seu estúdio. Mas eu sei que tem a galera ganhando essa grana, né? São seus amigos, são os caras que eu admiro. Enfim. Os prós do online, na minha opinião, são: eu posso assistir onde eu estiver. Eu posso acessar depois, a hora que eu quiser, porque esse vídeo vai estar numa plataforma. Enfim, eu posso ter acesso a caras que eu jamais teria acesso. Eu posso assistir um curso de um fotógrafo inglês, por exemplo, que eu não teria condições de ir até Londres ou até a base dele. Então, acho que essa é a maior vantagem do online. Né? Não ter barreiras. A barreira é a tecnologia, a barreira é a internet. A gente se vira, a gente vai para um centro cultural, a gente pega um celular de alguém, enfim. Você dá um jeito de assistir essa aula. Mas para mim o contra também é essa distância, né? Eu não estar perto, eu não ter essa proximidade, eu não conseguir olhar exatamente no olho, eu não conseguir tocar. Eu tenho conhecidos aí, amigos que moram no meu coração, por exemplo, que compraram cursos online, que a promessa era de 20 técnicas diferentes, e na 10ª técnica o curso acabou e nunca mais ninguém falou como seria, o que vai acontecer, não, porque aí vai ter a mentoria, porque aí vai ter... E não tem. E aí não tem. Ah, mas eu vou procurar... Cara, você está querendo comprar um problema ou uma solução? Entendeu? Os cursos presenciais, sérios, se você estiver falando de uma escola, é que nem um livro. Você tem uma escola, você tem uma instituição por trás. Então, tudo bem, a gente tem as más instituições, eu não estou aqui querendo apontar escola boa, escola ruim. Pode até ser uma escola ruim, mas você tem lá a escola, você tem um coordenador, você tem alguém para ir lá e fazer esse tipo de reclamação. Você pode não querer mais. Agora eu ouvi de um educador português chamado José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte, que é um método. A Escola da Ponte tem um método que revolucionou o ensino na escola dele. Dona Miriam Lerner, que prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda. E ele oferece um curso numa escola de criatividade aqui em São Paulo, na Perestroika, que é uma escola que virou online e eu considero uma ótima escola e não consigo fazer curso online lá. Acho que os cursos presenciais da Perestroika são fantásticos. Eu fiz 5 cursos, assim, eu entrei, fiz o primeiro, voltei lá no dia seguinte, comprei 4 cursos e deixei meu fígado lá, deixei um rim meu lá. Gastei quase 20 mil reais de curso, porque os cursos são mais de 20 mil reais, porque os cursos são caros, ou eram caros, os cursos presenciais. E foi também fantástico, e em um dos cursos, não sei se da Lama ao Caos, alguma coisa assim, eu tive essa aula com o José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, e ele fala uma coisa importantíssima, que pra mim foi importantíssimo ouvir, 2013 isso, hein? Ele falou, olha, a escola é um prédio, tem uma sala, então quer dizer que você sai da sua casa, pega o metrô, passa 1 hora no transporte público, se desloca até um prédio, entra numa sala, senta, espera o idiota, palavras do José Pacheco, espera o idiota colocar um PowerPoint e ele fica lendo o PowerPoint para você. Se você estuda numa instituição dessa maneira, você não precisa ir até lá. Você pode pegar o PowerPoint, a bibliografia, e você com a sua própria iniciativa consegue ler as mesmas coisas. Você não pode ficar refém de um cara que lê o PowerPoint. Então, quando um aluno se desloca até a sua escola, tem que acontecer alguma coisa diferente, tem que acontecer alguma experiência lá dentro que seja diferente. Isso sempre ficou na minha cabeça. E agora, para mim, isso voltou. Né? A gente foi obrigado a ficar em casa, o online tá aí, a gente ficou em casa assistindo. Aí tem ainda mais aquela coisa do assisto a aula deitado, aí eu tiro o vídeo, o professor também não se anima muito. O cara que é professor das antigas começa a dar aula no online, acha meio bobo ficar falando com ele mesmo aqui, do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Aqui eu ainda tô lendo vocês
E eu acho interessante, tá tendo essa troca. Marcelinha entrou, hein? Beijo. E ainda tem assim alguma coisa pra gente trocar. Mas e quantas aulas eu já não dei pra 10 pessoas que deixaram sem vídeo? Pô, eu fico falando pro celular. Sério, é melhor gravar e mandar, né? Então, acontece dessa maneira. Enfim, tem prós, tem contras no online. Na minha opinião, o presencial ainda faz a diferença. Naturalmente, se você for uma pessoa que faz a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar alguma coisa diferente. Tem que acontecer alguma coisa diferente. Senão também, não tem porquê pegar uma hora de trânsito. A gente mora numa cidade que qualquer deslocamento demora no mínimo 45 minutos. É aperto. Então, sim, ainda sou esse cara da aula presencial, apesar de estar aqui nesse universo online conversando com vocês. Edição de fotos presencial é insubstituível. O mais lamentável, Miriam, é que atualmente a gente tem ouvido dos alunos que a aula de análise de imagens não é importante. E aí então a gente agora está falando do receptor, a gente não está falando da gente que emite, né? A gente está falando do cara que acha que o que a gente tem para falar das fotos, ele também não é importante, porque a opinião dele basta. E aí já é um problema comportamental de uma geração que também está se acostumando com esse ensino que é limitado. Ensino limitado, aprendizado limitado, execução limitada. A gente está produzindo uma geração de fotógrafos que vai culminar, que vai refletir numa fotografia limitada. Olha que triste. Então a gente tem 100 anos atrás, um grupo de fotógrafos aqui em São Paulo, o Fotocine Clube Bandeirante, 100 não, 80, o Fotocine Clube Bandeirante, e eles quebram as regras, e eles trazem uma estética fotográfica que 80 anos depois, 70 anos depois, se torna uma estética aclamada no mundo inteiro, e alguns anos a gente vai afunilando para ir no caminho completamente oposto. Que história cíclica é essa? Eu espero que a roda gigante esteja girando e a gente esteja subindo. E que agora, que a partir de agora, a gente dê esse salto. Infelizmente vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Agora que a pandemia acabou, ela não foi decretada, não foi decretado, fim, mas a gente não usa máscara, a gente já vacinou, vai continuar vacinando, a gente toma cuidado, passa álcool gel na mão, mantém uma certa distância, não fica muito se esfregando nas pessoas. Se tiver no coletivo lá, coloca a máscara, mas acabou. Será que as pessoas vão continuar com esse pensamento reducionista do que é necessário aprender para se tornar um bom fotógrafo? Eu não estou falando de ser bom profissional, estou falando de ser um bom fotógrafo. Eu conheço inúmeros fotógrafos que não trabalham com fotografia e são grandes fotógrafos. Mas o próprio Thomas Farkas nunca se intitulou profissional da fotografia. Ele sempre disse: eu sou um fotógrafo amador. E andava com aquela Rolleiflex dele embaixo do braço o dia inteiro, não saía de casa sem a câmera. Será? E a gente tem essa possibilidade hoje, a gente anda com um celular que faz fotos, os celulares fazem fotos tecnicamente muito boas, né? Então, quer dizer, tá na hora da gente girar essa roda gigante. Que conclusão eu vou tomar aqui para encerrar nossas lives? Independente de ser presencial ou online, procure uma instituição séria, meu. Eu, por exemplo, faço um curso de fotografia para pensar fotografia, sobre as questões contemporâneas da fotografia, numa plataforma. Vou fazer a propaganda aqui, não estou ganhando nada, viu? Como é que ele chama? Perdi o nome dele, meu Deus. A plataforma Humanis. Excelente. Fantástico. A professora é fantástica. Então, quer dizer, tanto faz qual é o fundo que tem lá na casa dela, qual é o celular que ela usa. Tem que funcionar, né? A internet tem que funcionar. O que me interessa também é
Eu ouvi o discurso dela e ela abre para que a gente pergunte, para que a gente converse, enfim. Tem lá algumas pessoas, uns alunos, 14, 15 alunos, e a minha experiência com ela está sendo excelente. Da mesma maneira que eu comprei um curso de marketing digital que em 5 minutos eu entendi. É um enganador, porque quem está na sala de aula sabe quando o professor está enganando. E eu estou sendo enganado nesse curso de marketing digital que eu comprei. Cassim, pô, pegou mal, hein, meu? De 1.500 por 97 não valeu nada, hein? Então procure um espaço de ensino profissional. As pessoas, a instituição, do mesmo jeito que a gente precisa de um jornalismo profissional atualmente, em virtude das fake news, a gente precisa das instituições profissionais de ensino. E o que aconteceu na pandemia aqui em São Paulo, a experiência que eu tenho de São Paulo, é lamentável. E olha que eu estou falando de concorrência. Eu tinha mais de 20 concorrentes como escola de fotografia em São Paulo. Nesse momento, somos 3. E isso é lamentável. É um problema para a fotografia. Isso não é bom. Eu poderia estar aqui comemorando que eu estou com muito menos concorrente e eu estou triste. Eu estou lamentando não só pelas pessoas que trabalhavam nessas instituições, mas pelos alunos de fotografia e, por fim, pela própria fotografia. E, para encerrar, independente de ser online ou presencial, dedicação do aluno, porque a gente tem muito aluno que não se dedica e aí sempre é culpa da instituição. Dedicação do aluno é fundamental para que a sua fotografia seja bem desenvolvida. E se você está numa escola, você escolheu a escola, se você escolheu lá o seu curso online, acredite no método, acredite no conteúdo, ou troque de escola, ou troque de curso online. Porque quando uma pessoa se propõe a fazer alguma coisa séria, com embasamento, você está comprando essa seriedade, você está comprando esse método. Acredite nele. E eu afirmo para quem quiser ouvir, se você acreditar no método da Full Frame, se dedicar, cumprir com os nossos exercícios, eu garanto que vai dar certo. Miriam, o que acontece com fotografia acontece com tudo. Ensino e cultura, ladeira abaixo. É só um reflexo, né, Miriam? É um reflexo desses 4 anos que vão se completar. E espero que se encerrem em outubro. Mas também sei que o próximo presidente vai investir milhões de reais na cultura e a gente vai voltar a sorrir nesse país. Meninos e meninas, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi a live que eu mais gostei de fazer. E que na terça que vem a gente tem a outra live nesse nível. Se vocês quiserem propor um tema, manda uma mensagem na DM, pode ser na DM aqui da escola. Puta, eu fiz pelo RZ, né, a live. É por isso que não entrou na Full Frame. Muito bem. Esse pequeno erro de perfil conectado no celular, eu não fiz a live pela Full Frame, eu fiz a live pelo perfil do Rodrigo, mas nós vamos postar lá no YouTube da Full Frame ainda hoje, então nos vemos nesse fantástico universo do senhor Zuckerberg ou passem lá na Full para a gente tomar um café. Bom dia para vocês e viva a fotografia!